Eu vou começar esse vídeo explicando o que são os vícios emocionais. Então, os vícios emocionais, eles começam lá na infância. Sabe quando uma criança ela passa por algum tipo de experiência e ali naquela experiência ela produz alguns tipos de sentimento? Por exemplo, a mãe daquela criança atrasou-se um pouco para buscar aquela criança na escola. Então, naquele momento, aquela criança produziu algum sentimento. Sentimento de rejeição, sentimento de abandono, de tristeza, de solidão, de melancolia. E repetidas vezes ela vai vivendo ali outras experiências em que vai ficando gravado no subconsciente dela, na mente subconsciente, todas essas experiências que geraram esse sentimento. Então essa pessoa cresce e ela acaba se tornando viciada em produzir esses sentimentos dentro dela. Então, sem ela perceber, ela acaba passando por situações, por vivências e experiências que vão gerar nela esses sentimentos. Então, funciona realmente como um vício a drogas ou a álcool, a pessoas que são viciadas em outras coisas. A pessoa ela precisa sempre estar se nutrindo daquele vício para ela sentir prazer. Só que o prazer ele é momentâneo, então ela precisa o quê? Praticar de novo aquele vício emocional. Então ela vai vivendo em looping, ela vai vivendo um ciclo de repetição para sempre ter dentro dela aqueles sentimentos. Por quê? Aqueles sentimentos, eles acabam fazendo que fisiologicamente o corpo daquela pessoa produzam certas substâncias. E essas substâncias geram ao cérebro sensações de prazer e esse cérebro ele fica viciado. Então, por isso, o comando da mente é fazer com que aquela pessoa viva aquele tipo de situações para produzir esses sentimentos, para que assim essas substâncias fisiologicamente sejam liberadas no corpo e ela tenha aquela sensação de prazer. Mas tudo isso de uma forma inconsciente, de uma forma involuntária. Ela age de maneira automática. Por quê? Porque são as crenças dela que determinam a maneira que ela vai se comportar. O problema é que pessoas que produzem esses tipos de sentimentos que levam aos vícios emocionais, como tristeza, ódio, raiva, medo, ansiedade, rejeição, abandono, esses sentimentos eles fazem com que essa pessoa ela fique numa frequência vibracional muito baixa. Existe uma escala de frequência vibracional, como se fosse uma escadinha, um prédio com vários andares. Então aqui na base são sentimentos que não são gostosos, não são sentimentos bons, que é o medo, a rejeição e o abandono. À medida que a pessoa vai produzindo novos sentimentos melhores, ela vai aumentando a frequência vibratória dela. Então a frequência vibracional, ela vai aumentando juntamente com esses sentimentos. Lá no topinho ali, a gente tem o amor, a gente tem a gratidão, a gente tem o bem-estar, a compaixão. Então é nessa escala da frequência vibracional que a pessoa é capaz de atrair para a vida dela situações que sejam boas. Então uma frequência vibracional que vai ser capaz de entrar em harmonia com situações, com pessoas, com oportunidades que vão fazer ela produzir esses sentimentos bons. Ao passo que se ela fica aqui embaixo, na base, com esse tipo de frequência vibracional, em que está sendo produzida essa energia, essa frequência por esses sentimentos ruins que vem do vício emocional, o que ela vai atrair para a vida dela? Mais situações que façam ela produzir novamente esses sentimentos que não são legais. Então ela vive como um ciclo de repetição. Já percebeu que pessoas são viciadas talvez em briga? Então a pessoa ela tá bem, tá lá na casa dela em um domingo super feliz e tal, mas de repente ela começa a criar uma confusão, um conflito, uma briga com o marido, briga com os filhos, briga com o vizinho, briga com o parente que foi até a casa dela. Então ela faz isso por quê? Porque ela é viciada emocionalmente em produzir aquele tipo de sentimentos. Então ela não tem aquele comportamento porque ela quer brigar, porque ela quer, mas porque o corpo dela precisa ser nutrido. Ou então uma pessoa que ela sempre atrai para a vida dela pessoas que vão a abandonar, que vão a rejeitar. Por quê? Porque o corpo dela, a mente dela, precisa se nutrir desses sentimentos de abandono, de rejeição. E como ela sempre vive esses sentimentos, ela vai sempre atraindo esse tipo de situação. Então, para quebrar esse ciclo, para romper com isso que está acontecendo, com o vício emocional, é preciso entender e interpretar quais são esses vícios que eu vivo na minha vida. Todas as pessoas têm pelo menos algum tipo de vício emocional, todos nós. Tudo aquilo que a gente repete
diversas vezes, que vai trazendo na gente alguns tipos de sentimentos, é porque é esse o seu vício emocional. E você compreender e entender que isso acontece já é o primeiro passo. Por quê? Se eu entendo que eu tenho o vício emocional da briga, o que eu vou trabalhar em mim? Não criar confusão. Toda vez que eu for querer me comportar, eu já vou ligar um pisca-alerta, eu já vou pensar 2 vezes, não, eu estou querendo nutrir um vício que eu tenho em mim, mas à medida que eu não vou fazendo, eu estou o quê? Reprogramando as minhas crenças, eu estou barrando ela de acontecer, então eu estou mudando os meus pensamentos, os meus sentimentos, ao passo que, à medida que eu não for fazendo, esse vício, ele vai o quê? Se desfazendo, ele vai saindo de mim, e assim é o processo de reprogramação. Primeiro eu preciso entender quais são os meus vícios emocionais, para assim eu começar a fazer esse processo de reprogramação. Se eu percebo que eu estou sempre atraindo para minha vida pessoas que estão me rejeitando, que não me abandonando, opa, existe aí um vício emocional, porque aí eu me sinto ali a fragilizada, a vítima, a melancólica, aquela que ninguém gosta, aquela que ninguém quer. Opa, existe ali um vício emocional. Eu começo a trabalhar esses sentimentos em mim, então eu começo a me reprogramar, que eu sou sim muito amada, eu sou sim muito admirada pelas pessoas, que eu me basto. Então eu elevo a minha frequência vibracional e a partir de então eu vou começar a atrair para minha vida situações e pessoas que estejam em consonância com a minha nova frequência vibracional. Então essa é a única maneira da gente conseguir romper, da gente conseguir eliminar os vícios emocionais que nos trazem tantos sentimentos ruins e acabam nos levando a viver repetidos ciclos em nossas vidas. Compartilhem esse vídeo com outra pessoa, se inscreva no canal, curte aqui o vídeo, comenta, porque eu amo ler os comentários de vocês. Me sigam também nas minhas redes sociais, porque lá tem muito ouro, muito sininho, muito conhecimento para vocês todos os dias. E grande beijo e eu aguardo você no próximo vídeo.